Olá, bom dia para você que está assistindo esse vídeo durante o dia, uma boa tarde se está assistindo à tarde, uma boa noite se está assistindo à noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos estar fazendo então a lição número 10, a história de Abraão e Sara, narrados lá em Gênesis, que nós, a partir do capítulo 9, que nós vamos então ver aí as 7 fases da vida de Abraão e trazer para nós conceitos e entendimentos e coisas princípios que podem nos ajudar. E também conhecendo um pouco da formação da nação de Israel. Muito bem. Nós vamos descobrir então o que a gente pode aprender com a vida de Abraão, o que a gente pode. A gente admira muito a vida desse patriarca, tanto que eu dei o nome ao meu filho de Abraão. A sua fé, a sua coragem, a sua determinação em seguir os preceitos de Deus. Quantos de nós aceitaríamos de bom grado um chamado para ter uma mudança radical na vida? Ainda mais nos dias de hoje, em que as pessoas estão sempre com aquele pensamento de viva hoje como se fosse o seu último dia e só pensando nas coisas terrenas, né? Nós vamos ver que Deus chamou Abraão para construir uma nova vida, uma nova história, e ele aceitou esse desafio. Ele aceitou esse chamado, e nós vamos ver a marca de um líder, de um homem que realmente foi chamado para fazer a diferença. Quem foi Abraão? Segundo a palavra do Senhor, ele foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele recebeu a promessa de Deus, né, de que Deus iria abençoá-lo, e através dele abençoaria todos os povos. E Abraão, então, é antepassado do povo judeu e do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Romanos 4,16 diz que todos os que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão. Nós teremos a oportunidade de ver isso. O nome Abraão, Abraham, em hebraico, primeiro começa com o primeiro nome, né? Abraham, o Abrão, pai exaltado. Depois o Abraão, Abraham, pai de uma multidão. É interessante perceber que com a mudança de Abraão para Abraão é que realmente ele vai ser exaltado, né? A exaltação vai ser quando a mudança. O Terá era pai de Abraão, né? Eles eram naturais de Ur, uma cidade chamada Ur, dos caldeus, né? E ali ficava na região da Mesopotâmia, e era um povo, hoje atual, Iraque e Kuwait. Quando o irmão de Abraão ele faleceu, a família decidiu sair de Ur e ir para Canaã. Habitaram em Arã, conforme está lá em Gênesis 11. Um detalhe curioso é que tanto Ur como Arã eram duas cidades pagãs de adoração de deuses e imagens de escultura. Então, o Abraão vem de uma família que era acostumada à adoração de ídolos, né, de deuses, de imagens, né? A primeira fase que nós vamos ver é que o Abraão deixa a sua família. Deus falou com Abraão claramente, quando esse ainda vivia lá em Ur, como eu falei aqui, né, dizendo: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Conforme a Bíblia cronológica, Abraão nasceu em 2166 a.C. e foi para Canaã em 2091. É o primeiro desafio dele. Saiu do convívio dos seus parentes, do conforto em que vivia, apesar da idolatria imensa. Então vocês vejam que o primeiro vínculo, muitas vezes, o sair da família é necessário. Depois ele vai restaurar as coisas, Deus vai fazer a obra, mas por quê? Especialmente num convívio de meio de idolatria, Abraão tinha uma história a desenvolver. Então a primeira coisa que ele teve que fazer foi deixar a sua família. A segunda fase foi o chamado para uma nova vida. Em Gênesis 12:2, Deus diz assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Esta frase até eu utilizei no meu livro quando escrevi. Todos nós sabemos que somos chamados para andar com Deus. Isso faz parte. Esse é um princípio da jornada para nós, né? Conhecer o Deus de Abraão. É um princípio de revelação, é do discipulado isso, perceber essas possibilidades novas que Deus nos coloca. Então é importante que a gente esteja meditando nisso e entendendo isso. Quando a gente não está centrado na vontade de Deus, infelizmente,
nós perdemos o rumo em muitas coisas, de sabores, as coisas começam a mudar no sentido ruim e a gente fica aí questionando Deus quando deveríamos questionar a nós mesmos, né? Vermos até onde nós estamos fora da vontade do Senhor. Deus prometeu então que os descendentes de Abraão eles iriam ser um grande povo e que herdariam a terra de Canaã. Então o Abraão ele partiu de Canaã com a sua esposa Sara. No começo era Abrão e Sarai, né? E seu sobrinho Ló, vivendo o resto da sua vida em tendas. Imagina. Nessa altura a idade de Abraão era de 75 anos. Durante esse percurso houve momentos de muitas dificuldades, de fome nas terras de Canaã. E por isso Abraão foi para o Egito para morar ali um certo tempo. É uma coisa complicada, né? Às vezes você tem que fazer algumas mudanças na sua vida. A jornada dele acaba, né? Não sei se dá para ver no mapa, né? Mas aí está a jornada que ele fez. Muito bem. A terceira fase, Abraão sofreu por não obedecer a Deus. Ele também teve aí um momento que precisou aprender isso. Em Gênesis 2:3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era a sua cidade natal, o patriarca levou consigo o seu sobrinho Ló. Essa atitude foi contrária à vontade de Deus, não, porque Deus não mandou levar Ló. Mais tarde, então, o que acontece? Os conflitos vão acontecer, infelizmente, né? O Abraão, naturalmente, ele era muito apegado ao sobrinho e quando o irmão morreu, ele se sentiu no dever de cuidar desse sobrinho como um filho, até porque ele também não tinha filho, né? E aí surge aquela disputa entre os pastores de ambos, né? E o Ló, mais do que depressa, escolheu a agradável e verdejante Sodoma, não sabendo que essa escolha carnal iria lhe custar muitíssimo caro. Ló, como a gente deu para ver, era um interesseiro, uma pessoa que quer as coisas de imediato, né? E as pessoas imediatistas acabam sofrendo reveses muito duros. E foi o que aconteceu com ele. O Abraão, como era um homem mais espiritual, mais experiente, ele esperou em Deus, que Deus lhe indicasse a direção que ele deveria tomar. Então ele era um homem que confiava realmente em Deus. E isso vai fazer a diferença na vida dele, né? Muito bem. Então a gente olhando todo esse contexto aqui, agora o Abraão está por sua conta. Ele toma a decisão de ir para o Egito. Quarto, aí o pecado na vida de Abraão. Gênesis 12:10 diz: havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome da terra. As fases na vida é que nos mostra quem somos e quem Deus é na nossa vida. Abraão foi peregrinando pela sua terra. Vamos dizer assim, agora ele está no Egito, ele não estava com ordem de Deus para ir lá. Ele desceu ao Egito. Egito na Bíblia é símbolo de pecado. Então, ele ainda tinha algumas lições para aprender. E ia aprender com certeza, né? Ele vai ser aprovado por Deus. Abraão foi levado por Deus para um lugar onde ele seria abençoado. Mas por não entender, ou por ver os cananeus na terra, quem sabe, talvez como os hebreus iriam fazer seus descendentes muito tempo depois, né? Então o que ele quis? Ele foi para o Egito, um lugar de muitos pecados, mas que havia muitos benesses lá, né? Sair do lugar da bênção pode levar você ao pecado. E normalmente as pessoas procuram lugares onde elas façam sucesso. Nem sempre onde você faz sucesso é um lugar que você cresce espiritualmente. Às vezes você está fazendo o maior sucesso diante dos homens, mas não diante de Deus. Esse é o detalhe. E quando ele chega lá, então com medo de ser morto pelo faraó, ele não disse que era marido de Sarai. Antes que o faraó viesse tomá-la como esposa. E Deus vai punir o faraó. Porque no costume dos orientais era assim. Os reis, ou aqueles senhores mais ricos, eles respeitavam o marido. Então eles não queriam causar adultério. O que eles faziam? Quando a esposa era bonita e interessada, eles matavam o marido. Aí viúva podia, né? E é o caso. O Abraão, conhecendo essa situação, ele falou, bom, a Sarai era uma mulher bonita. E nós vamos ver isso ao falar de Sarai. Então, de Sara, né? Aí nós vamos ver, ela era uma mulher bonita. E o que aconteceu?
Naturalmente o faraó ia ver, ia querer, ele era casado, eu não posso cometer adultério. O que ele fazia? Mataria Abraão, né? Porém, diz assim em Gênesis 12, 17 e 20. Porém, o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, faraó a Abraão e lhe disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele. E acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Na verdade, Sarai era meia-irmã. Né? Sara era meia-irmã de Abraão. A quinta fase, Deus prosperou Abraão. Aí, então Deus começa a fazer algo tremendo na vida dele. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Né? Não tinha dinheiro, mas eles tinham, era medido com prata e ouro, que era pesado, né? Em ciclos, naquela medida daquela época, o peso, medida de peso. Quando nos achegamos a Deus, Ele nos honra com sua graça, misericórdia. É interessante que Abraão, saindo do Egito, procurou ir para Betel, onde a princípio havia edificado um altar ao Senhor. E ali ele invoca o Senhor. Ele era uma pessoa que tinha muito o temor a Deus, né? Rico. É interessante que Abraão fica rico. Mas o patriarca ele não abandonou a fé no Altíssimo, não se esqueceu do seu Senhor. Normalmente as pessoas ficam ricas, como ficou o Salomão, e as pessoas se perdem, né? Elas se tornam carnais, passam a desfrutar, apenas viver são assim seduzidas pelo poder do dinheiro. O Abraão não. A riqueza dele despertava ressentimentos, conflitos, houve ponto de separação até de inveja por parte do sobrinho. Muitas vezes os invejosos são da própria família. Mas o Abraão em si, ele não se apegou àquilo ali, né? O Ló, né? De certa forma, ele estava retardando o cumprimento dos propósitos de Deus acerca do patriarca. Mas o Abraão tinha muita consideração e protegia o seu sobrinho, e mais para frente Deus então vai ter que fazer acontecer a intervenção. A sexta fase, Abraão oferta o dízimo ao Senhor. Versículo 18 do capítulo 14 de Gênesis diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. A palavra Melquisedeque, ou Malquisedeque, meu rei é Sedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. A quem o Abraão, então, ele vai dar o dízimo depois de uma batalha que ele teve que libertar Ló. Essa ordem de Melquisedeque é a ordem do sacerdote a qual Cristo pertence. Sacerdote aqui, a palavra é Kohan, que quer dizer sacerdote, ministrar como sacerdote. Deus aqui é El, Deus, o único verdadeiro Deus, a quem se refere o tetragrama, é YHWH. E Altíssimo, Elion, o mais alto, Altíssimo, o nome de Deus, né? El Elion. E no versículo 19 diz: E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. A Torá hebraica diz: E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e Abraão deu-lhe 1/10 de tudo. A Bíblia judaica completa em português diz: E bendito seja El Elion, que lhe entregou seus inimigos. Abraão deu-lhe 1/10 de tudo. A palavra bendito, barak, quer dizer abençoar, lançar bênção, tornar próspero, exaltar, amparar. E no versículo 20, nós lemos: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui na corrigida fiel. Deu a palavra Nathan, quer dizer dar, conceder, estabelecer, consagrar, dedicar, pagar salários, entregar, colocar sobre. A palavra dízimo é masher, que quer dizer, maser quer dizer dízimo, 10ª parte, pagamento de uma 10ª parte. Faltava um passo muito importante na biografia de Abraão. E ele deu esse passo privilegiando a Melquisedeque, que era considerado o sacerdote do Deus Altíssimo. Das suas posses, dos despojos da guerra que ele venceu, Abraão então ele resolve dar o 10º ao sacerdote. Então ele deu o dízimo de todos os despojos. Os despojos envolviam ouros, pratas, pedras preciosas, coisas realmente... Era, vamos dizer assim, na batalha que ele teve com os 5 reis lá, foi o direito do seu saque, né? Porque ele, quando venciam, eles levavam tudo. Ele levou de 5 reinos, ele trouxe muita coisa. Então dá o dízimo disso aí, dá 10% de tudo que ele havia conquistado,
os bens, tudo, é uma atitude muito difícil, especialmente considerando que as pessoas têm um apego muito grande ao setor financeiro. Então, isso leva, é reconhecido como fé. Então, o Abraão faz isso. Aliás, em hebraico, para que a gente possa ter uma ideia, tentar mostrar para vocês, essas palavras, elas têm a mesma origem. Ou tem três palavras, Ain, Shin e Reish. Tanto tem na palavra Osher, riqueza, na palavra Mazar, dízimo, na palavra rico, Ashir, e na palavra riqueza, Osher. Então, todas essas palavras, elas têm três letras muito importantes no hebraico, estão relacionadas. Então, a bênção sobressai sobre aqueles que obedecem. No caso aqui, o Abraão fez um teste, né? Não havia nenhum ensino bíblico escrito. Como Abraão sabia de dar dízimo ao Senhor? Em Gênesis capítulo 20, versículo 7 diz: Agora, portanto, restitui ao homem sua mulher, pois ele é um profeta, e ele orará por ti, e tu viverás. E se tu não a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e todos os que são seus. Então, o rei Abimeleque aqui, assim como o faraó do Egito, eles se encantaram com a beleza de Sara. Ela era uma mulher muito bonita, e a queriam para si como esposa. Porque Abraão, com medo de ser morto pelos reis malignos, como eu acabei falando, né, ele mentiu. E ele vai repetir esse pecado mais para frente. Né? Ela era sua meia-irmã, mas também era sua esposa. Né? E ele, então, sabendo que o rei poderia matá-lo para ficar com ela, né? Mas ele era um profeta, então ele recebeu a revelação sobre dar o dízimo diretamente do Senhor nosso Deus. Mas é importante que a gente entenda que isso tem a ver. A gente vê hoje uma brigaiada danada das pessoas com relação a dízimo. Dízimo é isso. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o tema aqui não é para estudar sobre o dízimo e dizer tudo que é importante sobre ele. Mas o importante é que a gente entenda que o Abraão, como fazia essas coisas, ele fazia por obediência, porque para ele essas coisas eram muito importantes. Ele era abnegado dessas coisas. Então nós vamos ver que o dinheiro nunca fez a cabeça dele. Então ele fazia essas coisas com naturalidade. Nós temos a maneira de olhar, a maneira ocidental de tentar interpretar as coisas. Então, assim, a gente vê isso como uma coisa... na verdade, tem gente que tem até ódio quando fala isso, mas, infelizmente, as pessoas não têm entendimento. E para que a gente tenha entendimento de como Deus revela essas coisas, a gente precisa realmente conhecer a mentalidade oriental. Então, para ele foi um grande teste, entendeu? Então, é uma coisa importante de se entender. Agora, quem era Melquisedeque pela revelação do Novo Testamento? Quando Abraão faz a entrega do dízimo ao rei Melquisedeque. No Novo Testamento, nós vemos lá o autor de Hebreus explicando essa passagem, 7, 21, 22, ele fala assim: Mas este com juramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado o fiador de superior aliança. Melquisedeque, então, ele é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento são os tipos, a realidade é no Novo Testamento. Assim, Abraão deu dízimo para Jesus Cristo, pois ele é o único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é Jesus Cristo. Portanto, foi isso que aconteceu. Ilustrando, esclarecendo aos seus leitores, que eram judeus convertidos ao cristianismo, o autor de Hebreus, no capítulo 7, versículo 4, estou lendo aqui pela Almeida Revista Atualizada, por ser a versão mais popular do Brasil, ele diz assim: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, ele reforça essa situação. Muito bem. Então, esse foi um teste que ele também passou fácil. Porque Abraão não era avarento, não tinha esses problemas, esses conceitos que nós ocidentais temos. Para ele foi uma vitória fácil. O teste maior virá pela frente. E aí entra uma pergunta aqui que nem tem a ver com a lição, mas tem a ver com o Gênesis que estamos estudando. Aí foi feito assim: Pastor, Adão teve umbigo? Foi feita essa pergunta: Adão teve umbigo? Para podermos responder a essa pergunta, temos que responder a 3 outras perguntas e assim ficará bem clara a nossa resposta. Então vamos lá. O que é umbigo? Resposta, a gente pesquisando pelos meios médicos. O cordão umbilical é uma estrutura importante que conecta o bebê em desenvolvimento à placenta. Ele mantém uma conexão vascular que permite que sangue rico em oxigênio chegue até o feto e que
sangue rico em gás carbônico, seja retirado do seu corpo, além de fornecer os nutrientes necessários. Então, ele faz esse trabalho, né? Coloca uns, tira o outro e põe os nutrientes. O que tem dentro do nosso umbigo? O seu umbigo não possui uma ligação interna com nenhum dos seus órgãos. Do lado de dentro, há somente tecido fibroso, sem nenhuma utilidade. O umbigo não passa de uma cicatriz formada alguns dias após o nascimento. E a terceira pergunta, para que serve o umbigo na vida adulta? O que você provavelmente não sabe é a função que ele tem. E o motivo para isso é simples, o umbigo não serve para nada. Quer dizer, ao menos na vida adulta. Eu explico, a função prática do cordão umbilical termina assim que a pessoa nasce. Então, podemos voltar à pergunta, pastor, Adão teve umbigo? Como Deus criou Adão e Eva já adultos, isto é, eles não foram gerados dentro de um útero e não foram alimentados por uma placenta. Fica bem evidente que tanto Adão como Eva não tiveram a menor necessidade do umbigo para a vida adulta. Assim, a resposta é Adão e Eva não tiveram umbigos, o que só começou a partir do nascimento de Caim, seu primeiro filho, depois da queda do pecado e da expulsão do jardim do Éden, correto? Então vamos lá, o sacrifício de Isaac. Vemos no versículo 1 de Gênesis 22, que diz assim, e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Provou a palavra nasal, quer dizer, testar, analisar, provar, examinar, é uma prova para testar fé e fidelidade. Não se tratou de uma tentação, tá? Porque Deus não tenta ninguém, conforme está lá em Tiago 1,13, mas de um exame do coração de Abraão feito por Deus, devido à grandeza das promessas que Abraão receberia de Deus. Porque normalmente na nossa vida é assim. Todos são chamados. Tem o chamado, fase 1, fase 2, a transformação, a preparação, o tratamento. 3, o cumprimento. A gente gosta da 1 e da 3. A gente gosta de pular a 2. Só que é essa que Deus se dedica mais. No versículo 2 disse, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Isaac, Itzak, significa ele ri, risada. O único filho da promessa, ou da aliança, o único filho de Sara, e o único que restara, visto que Ismael havia partido alguns anos antes, por ordem de Sara. Moriá, a palavra Moriá significa escolhido por Yahvé, ou escolhido pelo tetragrama, né? Escolhido pelo Senhor. A terra de Moriá compreende todas as montanhas de Jerusalém. Calvário, Sião, Oliveiras, Moriá e outras. O Calvário, ou Gólgota, é o pico mais alto e talvez tenha sido nesse monte que Isaac foi oferecido como um tipo de Cristo. Moriá é o local, então, onde está o templo de Salomão. Ele seria construído mais tarde, conforme está lá em 2 Crônicas 3:1. Holocausto, a palavra olá, oferta queimada. Todo sacrifício devia ser consumido pelo fogo. Isaac não seria apenas morto, não bastava cortá-lo com o cutelo, mas ele teria que ser queimado como sacrifício e o Abraão teria que esperar queimar tudo. Então, no versículo 3 diz, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A despertar bem cedo, cortar e carregar madeira e enfrentar 3 dias de jornada para matar o próprio filho da promessa, Abraão prova sua voluntária e completa obediência ao Senhor Deus. Aí narra, a gente vê que Abraão deve ter aproveitado com certeza que Sara ainda estava dormindo, e como ela não sabia o que ele estava para fazer com o filho dele antes, não ofereceu resistência, porque eu acredito que a personalidade que ela tinha, se soubesse disso, com certeza ela seria um obstáculo. Viajar cedo era um costume por causa do calor, né, no Oriente. A sela era um pedaço de tecido colocado sobre o lombo do animal. Nenhuma civilização antiga tinha as selas e os estribos que temos hoje, naturalmente. Muito antes do culto de louvor ele migrar para o tabernáculo e depois para o templo, era costume plantarem-se em árvores ou erguerem-se monumentos, então, de pedra, a fim de marcar certos acontecimentos espirituais e religiosos memoráveis. Aí no versículo 4 ele diz, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Sem demonstrar relutância, demora, que é interessante ver essa parte, né? O Abraão ele levantou-se cedo,
para uma viagem de 3 dias de Berseba a Moriá, aproximadamente assim, 72 quilômetros em linha reta. Lá não era linha reta, mas em linha reta daria isso. O terceiro dia na Bíblia ele é profético. Né? No versículo 5 diz: E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Moço, a palavra nahar, menino com idade entre a infância e a adolescência. Um menino, uma criança, né? Isaac era um menino ainda pequeno, o que exigiu uma confiança de Abraão em Deus que a gente não pode imaginar. Ainda era um garoto. Adorado. A palavra chacal quer dizer inclinar-se, prostrar-se em homenagem à realeza de Deus, cair e suplicar humildemente, prestar reverência. Na verdade, ele fala mais nesse sentido, né? Tornaremos. Aqui é interessante ver que Abraão, sem hesitar, né? Ele não questiona a moralidade do sacrifício humano, não questiona Deus como Jó, né? Tudo lá questiona por quê? Porque ele não faz isso. E assim como Deus havia assegurado que de Isaac seria a descendência dele, agora ele manda oferecer, né? Mas a confiança era tão grande que ele fala para os servos dele, né? Que ele e seu filho voltariam e prosseguir com os preparativos para o sacrifício. Então nós aprendemos lá em Hebreus 11, 17 e 19 que o Abraão estava tão confiante na promessa de Deus que ele acreditava que se Isaac fosse morto para o sacrifício, né, Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Vocês imaginam que não há referência à ressurreição nesse tempo na Bíblia, e o Abraão acreditou nisso. Hebreus diz assim então, 11, 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O versículo 6 diz: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Cutelo aqui, a palavra maquelete, mahalelete, faca, cutelo, instrumento. É um instrumento composto de lâmina cortante e semicircular, presa a um cabo de madeira, quase que uma faca. Abraão segue apenas pela fé em obedecer à ordem recebida de Deus e faz os preparativos para o sacrifício. É interessante ver isso, né? Que está lá acontecendo, ele pega esse cutelo, pega tudo, todo o material, ele está pronto, ele está decidido. Versículo 7 diz: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Provavelmente, esse foi o momento mais difícil no teste de fé e obediência de Abraão. Imagine os sentimentos da pergunta do filho, um filho pequeno, pode causar no coração de um pai que tem a missão de proteger o seu filho. A dificuldade que foi ter esse filho. E agora ele vai oferecer esse filho. E o cordeiro era o próprio filho. Simbolicamente, né? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Quer dizer, a melhor resposta é sempre dada quando se tem fé, confiança em Deus, e não nos sentimentos humanos. Nos nossos dias isso seria um horror, né? Abraão falou profeticamente, porque ele era um profeta. Deus iria providenciar, ele providenciou, quem? O próprio Filho de Deus, né? Jesus Cristo. No versículo 9 diz: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. A palavra altar aqui é misbeach, quer dizer altar, o lugar do sacrifício. É um substantivo formado a partir do verbo zabak. E quer dizer o quê? Significa matar um animal, normalmente para o sacrifício. O sistema sacrificial estava no ponto focal dos sistemas de adoração para israelita e israelita. Quer dizer, naquela época, o comum de todo culto, de todo serviço de adoração, era através de sacrifício de animal. O sacrifício e a refeição subsequente eram usados para solenizar um pacto ou tratado para simbolizar um relacionamento positivo entre as duas partes. Então, se fazia o sacrifício entre Deus, ou os deuses, né, porque tinha disso, e os seus adoradores. Os preparativos de Abraão, então, para oferecer o seu filho único, não podia colocar em foco mais evidente a sua confiança em Deus, de fato. Abraão confiava em Deus de uma forma total e absoluta, não há dúvidas. Versículo 10 ele diz:
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Novamente, aqui a gente vê a fé do Abraão, a confiança que ele tinha em Deus. Ele não podia entender totalmente, ou não entender nada, né? O objetivo da ordem de Deus, mas ele tinha total, plena e absoluta confiança na sabedoria, no amor, na providência de Deus, zelando por ele e por Isaac. Isso ele não duvidou. Senão, ele teria abandonado. Imolar aqui, a palavra shalkat, quer dizer imolar, matar ou abater pessoa de sacrifício humano, ou animal para alimento. Aqui, no caso aqui, o sacrifício humano para um holocausto, né, que iria depois ser queimado. Aí no versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Céu, a palavra aqui é Shamaim, quer dizer céus, como morada das estrelas, o segundo céu, né? O céu, o firmamento, céus também como morada de Deus, aí no caso o terceiro céu. Bradou, a palavra caral, quer dizer chamar em voz alta, gritar, bradar. Anjo, malak, anjo, aqui é uma teofania, é a manifestação visível de Deus. E Senhor, aqui é o tetragrama, mais conhecido como Jeová, Jabel e Yahvé, e depois a gente vai falar sobre isso. Ao chamar o nome de Abraão duas vezes, ressalta a urgência da intervenção de Deus, né? Abraão, Abraão, né? A prova tinha acabado. Abraão recebeu nota máxima e com louvor do Criador. Versículo 2 diz: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Temes, a palavra até reverente aqui, cheio de respeito, né? Mas a gente vai ter a oportunidade de explicar essa palavra em hebraico com mais precisão. Aqui a gente precisa entender apenas dessa reverência que Abraão tinha. Abraão foi aprovado no teste e Deus responde com a justificação. Romanos 4, 2, 3, lemos assim: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui Deus confirma o que ele pensava, vamos dizer, entre aspas, aí sobre Abraão, como declarou em Gênesis 18, 19. Mas é importante a gente ver que naturalmente Deus conhece o coração, né? Era um teste apenas para evidenciar aquilo que ele já conhecia. Porque eu conheço que ele ordenará a seus filhos a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. Abraão era um homem como um agente moral com livre-arbítrio. Ele poderia ter desapontado o Senhor, como fez, por exemplo, o rei Saul e tantos reis. Mas essa prova tornou-se possível, porque Deus disse: agora eu sei. Deus não controla nossas escolhas, os nossos atos, mas nos responsabiliza por nossas escolhas quando fazemos escolhas erradas ou escolhemos em desacordo a palavra de Deus. Muita gente nem conhece, nem lê, nem procura se interessar pela palavra de Deus, então vive fazendo bobagem e se diz cristão. Você escolhe, depois colhe. No versículo 13 ele diz: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Carneiro aqui, né? Aeu quer dizer carneiro como sacrifício. Sacrifício, como eu já disse, olá, era aquela oferta queimada, né? Que ele corta, ele mata, sangra e depois queima. E a frase: e eis um carneiro de trás dele. Embora Abraão já havia sido aprovado, Deus provê um carneiro para ser sacrificado em holocausto. Abraão não vê, mas a solução do seu problema já estava bem atrás dele. Em Gênesis, tais sacrifícios são associados às promessas solenes feitas por Deus, como a gente já viu quando estudamos Noé, né, lá em Gênesis 8, 20 e 22. Aí está a frase: em lugar de seu filho. Aqui é apresentada a revelação da expiação vicária, do latim vicarius, que significa o que substitui ao outro, no sentido de fazer as vezes do outro, de substituto. Então, Deus então vai providenciar um cordeiro para substituir Isaac, da mesma maneira que Jesus
vai vir para morrer em nosso lugar. Por isso que diz que é o sacrifício vicário de Cristo por nós, pela humanidade, isto é, o sacrifício substitutivo. Jesus morre em nosso lugar. Assim como o carneiro se tornou substituto para Isaac, para poupar a vida do mesmo modo Cristo se tornou um substituto por todos os homens, morrendo no lugar deles, para que fossem livres da morte eterna e do inferno, e no caso, os que aceitarem o seu sacrifício da cruz. 1 Timóteo 1,15 diz: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os pecados do mundo. O Evangelho de João 1,29 diz: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha da parte. Para ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versículo 14 ainda de Gênesis 22 diz: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aproveitando aí as circunstâncias, né, nós vamos lá. O que é o correto? Eu já gravei um vídeo, né, uma lição só sobre esse nome. Então, nós vamos aqui dar uma resumida para todos. Então, vamos lá. Qual é o correto? Então, se vocês olharem aqui, o nome de Deus se lê da direita para a esquerda. Então, nós temos um Iod, um rei, um Iod e um rei. Um Vav, na verdade. 2 Vav, né? Um Iod e um rei. O que acontece com isso? Isso daqui são tetragramas. Eles foram transliterados aqui no meu impresso aqui. Eu acabei vendo, eu peguei um impresso com V. Mas ele é transliterado mais como Y, como W. Então é YHWH, que é traduzido na nossa língua nesses 3 nomes: Iavé, Javé e Jeová. E tem se perguntado qual é a forma correta. A gente entender, quando se pega o nome de Deus, né, na forma das letras, a gente primeiro vai entender nome. O nome, ele delimita espaços. Então, quando você fala o nome de Deus, para o hebreu, o nome, ele representa a pessoa. É no sentido, por exemplo, eu falo microfone, você já delimita algo. Então, você pegou o microfone, você já viu um microfone. Deus, o nome dele, Deus é limitado, é ilimitado, é infinito, é invisível. Então, o nome dele não pode ser um nome que você mensure e veja, porque senão a gente vai criar um Deus, criar um falso Deus, criar um ídolo, né? E começa a criar imagem para tudo quanto é lado. É importante também observar que a letra J, ela não existe no idioma hebraico. Tanto que o nome de Jesus não é Jesus em hebraico, correto? Então, por quê? É Yeshua, né? O mais aceito é Yeshua, é com Y, porque não tem a letra J. E o hebraico antigo, ele também não tinha as vogais A, E, I, O, U, só tinha as consoantes, né? B, C, D, F. E o que acontece? No caso do nome Jeová, ele é um nome híbrido. Ele foi formado pelos judeus maçoréticos com as consoantes de Adonai. Então ficou o Jeová. Na verdade, se fosse mesmo para ser mais próximo do correto, deveria ser Jeová, né? Porque não tem a letra J. E também a pronúncia correta do nome, ela foi perdida quando Deus deu lá o mandamento em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 7, ele diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, os hebreus da época de Moisés, eles pararam de pronunciar o nome de Deus. E aí, então, com o tempo, a pronúncia se perdeu, correto? Então, quando nós vemos aí, o tetragrama, né, que é transliterado como YHWH, o que acontece? Nós vamos ver aí que o nome mais aproximado do verdadeiro seja Iavé, correto? Os judeus atuais, eles chamam o nome de Deus de Eterno, o Eterno, como a gente já viu nas traduções deles, ou, baseado em Êxodo 27 mesmo, a palavra, o nome Shem, eles usam o nome Shem, porque para eles Shem já delimita Deus, um nome.
é ilimitado, é invisível, é infinito, né? Então, porque na verdade para eles o nome eles o atribuem é o impronunciável, mas o nome mais próximo é de fato Yahvé. Aí ele fala proverá, de onde vem o Javé Jiré, né? Ou Yahvé Jiré, ou Jeová Jiré, como alguns gostam de falar, que significa promover, tomar, quer dizer, providencia aquilo que é necessário, né? Versículo 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Mas a explicação bem mais detalhada vocês vão ter no meu vídeo lá, que está lá, qual é o nome de Deus, né? Então, por favor, quem se interessar, vejam lá com mais clareza. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Anjo aqui é uma teofania, né? Simboliza a presença de Deus. Aprendemos que a obediência absoluta à vontade de Deus é o meio mais eficaz para sua presença. Então Abraão, então, ele foi lá fazer as suas coisas. Versículo 16, ele diz, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. O Senhor Jesus, então, ele fala sobre esse momento. Lá em João 8,56 ele diz, Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, viu e alegrou-se. Então, vocês vejam que é uma visão profética, né? Porque Abraão era profeta. E essa profecia, ela iria se cumprir dessa forma. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gênesis 22:17, está lá, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Foram 3 obediências de Abraão, porque fizeste essa ação, não me negaste o teu filho, porque obedeceste a minha voz. Por essas 3 obediências, através de Abraão vieram 5 bênçãos. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei como as estrelas, eu te multiplicarei como a areia na praia, tua descendência será vitoriosa e todas as nações serão abençoadas por meio da tua descendência. Ainda então aprendemos mais uma vez que a forma mais eficaz da bênção de Deus é a obediência. Então, a vida de Abraão transformou-se espiritualmente de uma maneira poderosa. Primeiro, Abraão tornou-se amigo de Deus. Isaías 41 registra, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Deus chama Abraão de meu amigo. Segundo Crônicas 27, capítulo 20, versículo 7 diz, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Segundo, o lugar onde as almas dos justos tem o nome de Abraão. Jesus falando em Lucas 16:22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Terceiro, a descendência de Abraão como as estrelas, é a parte espiritual, né? Portanto, é pela fé, aqui é Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. E quarto, a descendência de Abraão como areia, é a parte carnal. Romanos 4,17 registra, o apóstolo Paulo escreve, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Então, Abraão é pai dos hebreus por Isaac, Abraão é pai dos ismaelitas, dos midianitas, dos edomitas e de outros árabes. Você pode conferir isso em Gênesis 17:20, o capítulo 25, versículos 1 a 3, 24, 27, ou lê o capítulo todinho. Abraão foi muito rico, enriqueceu a muitos e continuou a ser amigo de Deus. Ele nunca se desviou do Senhor, como por exemplo Salomão, né? A riqueza nunca subiu à cabeça de Abraão. E para concluir essa lição, fazemos uma menção a Sara também, né? Mas a maior de todas as bênçãos de Abraão, naturalmente, quando nós lemos lá em Mateus 1:2, que diz, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Da descendência de Abraão,
através do seu filho Isaac, nasceu o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então essa com certeza é a maior bênção na vida dele e na vida nossa. A história de Sara. Gênesis 12, 11 registra o seguinte: E aconteceu que, chegando ela para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. A tradução atualizada diz: Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. A palavra formosa aqui, Iafê, quer dizer linda, mais bonita, bela. Então, apesar da idade, Sara era uma mulher muito linda, que era impossível não ser notada pelos reis. Nos tempos antigos, o que acontecia? Os reis, eles não iam cometer adultério, roubar a mulher do outro. O que eles faziam? Matavam o marido para poder se casar com a esposa linda, né? Que se tornava mais uma de suas tantas esposas. Então eles resolviam o problema, ela era viúva e podia ficar, né? Abraão, por esta razão, por 2 vezes ele mentiu que Sara não era sua esposa. Para o faraó do Egito, em Gênesis 12, 10, 20, e para Abimeleque, rei de Gerar, em Gênesis 20, capítulo dos versículos 1 ao 18, a gente pode ler. Vocês poderão ler. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Está registrado lá em Gênesis 17, 15, 16. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações, reis de povos sairão dela. Sarai quer dizer dominante. Sara quer dizer princesa, rainha, senhora, uma mulher nobre. Nós vemos que Sara, naturalmente, que era uma mulher muito espiritual, tanto que Deus atende o desejo dela. A esterilidade, ela era um opróbrio muito grande e pesado para Sara. Naqueles tempos a cobrança era maior ainda. E ela deu, então, aí que comete o erro dela, ela dá a criada dela, a egípcia Agar, ao seu marido, né, o Abraão, para que através de Agar ele tivesse Ismael. E ela imaginando que era assim que ia ser o filho, né? Aí começaram os problemas de Sara. Mas Deus não disse que seria dessa forma, disse que seria de Sara, né? A gravidez de Agar, ela despertou ciúmes de Sara. E Agar, sendo então maltratada, ela teve que fugir por algum tempo, né? Com certeza também Agar, ela devia provocá-la muito, né? Para que ela pudesse dar um filho zombando, né? Você não pode dar o filho, eu pude dar. Com a idade de 90 anos, é que Sarai, a Sara, né? Teve seu nome mudado. Sarai para Sara, né? E Deus mudou. Quando Isaac nasce, então, o Deus remove esse opróbrio, essa vergonha, essa humilhação da vida de Sara. Quando aconteceu o desmame de Isaac, normalmente aconteceria entre 5 e 7 anos, né? Embora havia casos de 2 ou 3, mas o normal era de 5 e 7 anos. Então Abraão, o que ele fazia? Ele dá uma festa. Essa festa do desmame, o Isaac, ele caçoava a palavra tsalká. É uma palavra de zombaria, com o significado de Isaac. Ele ri. Em português seria algo mais como se chamar um mané de mané. O mané, em muitas questões aqui, poderia ser alguém, uma zombaria, né? Dizer alguém meio... uma pessoa assim com dificuldade para compreender as coisas rápidas, né? Então, você é um mané mesmo, né? Você é meio tontinho e tal. Então, ele zombava. Só que no caso dele lá, a zombaria era muito, muito pesada, né? Era uma brincadeiras maldosas. Nos nossos tempos se diria que era um bullying, né? Bullying, lembra dessa palavra? A palavra inglesa que designa o quê? Ato de violência física, psicológica, intimidação, humilhação, xingamentos, né? E a Sara, naturalmente, ela ficou muito brava. Ela ficou muito brava de ver o que o Ismael estava fazendo com o Isaac. E aí, então, ela chama Abraão. Tá lá, Gênesis 21, 8, 12, registra. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, alegria muito grande. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaac será chamado a tua descendência. Então Abraão não teve jeito, ele teve que expulsar do seu acampamento o seu filho Ismael e a sua mãe Agar, que hoje são os ismaelitas, que são um grande problema para Israel. Os descendentes de Ismael hoje ainda continuam sendo
um espinho no pé dos hebreus, né? Aí Deus honra a confiança da Sara. Em Isaías 51, versículo 2, ele diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. No Novo Testamento, a fé de Sara é exaltada. Está lá, Hebreus 11, 12. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da cidade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. No Novo Testamento, Sara é a mãe dos filhos da promessa. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulos 9, do versículo 7 ao 9. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, até porque os judeus rejeitaram Cristo, né? Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. O apóstolo Pedro, ele coloca Sara como exemplo para as esposas cristãs, né? Já no Novo Testamento, de igreja bem desenvolvida. 1 Pedro 3,6 ele diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazei o bem, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. As esposas cristãs, então, elas são filhas de Sara, portanto, devem seguir o mesmo modelo de caráter. Assim como Maria, mãe de Jesus, ela é filha de Sara e honrou sua condição espiritual e caráter, obediência e temor ao Senhor, por isso que ela obedeceu a missão, né? A única mulher que a Bíblia honra com a idade é Sara. Gênesis 23, versículos 1 e 2 diz: e foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então veja bem, é a única, justamente pelo caráter, por tudo que ela representa para os cristãos e para os hebreus. Sara foi o maior modelo e o exemplo de mulher virtuosa e sábia. Provérbios 14:1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Sara sobre edificar o seu lar. E Provérbios 31, ele fala então sobre essa mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei com beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Dê-lhe do fruto de suas mãos e dai-lhe do fruto de suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Uma mulher como essa será o maior presente do Senhor para o marido, como o de Efésios 5, 25, 33. Mas sobre isso nós falaremos mais para frente. Terminada a lição, espero que vocês possam estar meditando bem. Quem foi Abraão na Bíblia? Qual foi o primeiro grande desafio de Abraão? Qual foi a consequência de Abraão não obedecer a Deus? Qual a importância de Abraão ao dar o dízimo a Melquisedeque 430 anos antes da lei de Moisés? De quem o Novo Testamento nos revela que tipo de sacerdote foi Melquisedeque? Quais foram os descendentes de Canaã? Existe alguma tribo africana entre eles? O que Abraão demonstrou quando imediatamente partiu para oferecer em sacrifício o seu filho Isaque? Quais foram os 3 atos de obediência de Abraão? Quais foram as 5 bênçãos que os 3 atos de obediência de Abraão proporcionaram? E Sara se tornou um modelo de fé, caráter e mulher virtuosa para as esposas cristãs. Por quê? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, revise. E que você compartilhe a mensagem, ok? Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.